Eu sou Islena Barros, bióloga, e nesse vídeo nós vamos falar sobre por que você deve tratar a hipertensão sem remédio, ok? Vamos lá? Bom, no vídeo passado eu falei sobre enxaqueca, como você pode tratar enxaqueca de forma natural. Falei a diferença de enxaqueca e dor de cabeça, falei o que provoca a enxaqueca, que você deve sim procurar um neurologista, é importantíssimo. Falei que você deveria fazer mudanças de hábito, dei dicas aqui do que você pode utilizar para melhorar a sua enxaqueca, produtos naturais, tá certo? E que você deve testar esses produtos naturais para encontrar o seu melhor produto natural. Então, se você sofre de enxaqueca ou conhece alguém que sofre de enxaqueca, volta lá no canal, procura esse vídeo, assista ou encaminhe para a pessoa que você conhece que esteja precisando, ok? Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje, que vai ser sobre como tratar a hipertensão sem remédio. Bom, você já parou para pensar que fazer automedicação não é lá grande coisa, né? É um grande risco, então eu não te aconselho a fazer isso, ok? Nem abandonar o seu tratamento médico e nem cortar o seu remédio de uma vez, do dia para a noite, porque isso vai fazer mal para você. Então, continue com o seu médico, continue fazendo os exames e tomando o remédio que ele manda e vá desmamando aos poucos, ou seja, reduzindo a quantidade de medicamento aos poucos. Hoje você vai aprender nesse vídeo uma quantidade enorme de produtos naturais que vão sim te ajudar a poder tratar a sua hipertensão sem remédio. Mas se você já toma algum remédio para hipertensão, você não corte ele de uma vez. Você vai reduzindo, tá certo? Então vamos lá. Por que a hipertensão é tão importante? Porque 1 em cada 4 adultos tem hipertensão, ou seja, 25% da população mundial é hipertensa. Isso significa 4 mortes por hora. Significa 829 mortes por dia. Significa 9,4 milhões de mortes por ano no mundo. É um absurdo, né? A hipertensão realmente mata. Mas quais seriam os sintomas? Para quem está assistindo, que sabe o que é uma hipertensão, que tem hipertensão, sabe muito bem quais são. Dor no peito, às vezes formigamento no braço esquerdo, no rosto, quando a pressão está muito alta, dor de cabeça, dor na nuca, fraqueza, sangramento pelo nariz, tontura, falta de ar, visão embaçada, turva, agitação ou então letargia, vômito, certo? Então, tudo isso são sintomas de quem tem pressão alta. Pode ser que você tenha 1, 2 ou todos os sintomas, tá certo? E o que contribui para essa hipertensão? Os 3 branquinhos são os principais: sal, açúcar e tabaco, cigarro, né? Esses 3 em excesso, eles aumentam muito a hipertensão arterial. Sedentarismo e obesidade também contribui. Genética também contribui. Falta de ingesta de água também contribui. Falta de alguns nutrientes, que eu vou falar sobre eles aqui hoje nesse vídeo, então você não perca, assista o vídeo até o final. Então, muitos nutrientes contribuem, a falta deles contribuem também para a hipertensão, tá certo? E a idade? A idade também contribui? Contribui também. E você vai ver por quê. Então, por que não tem cura na medicina tradicional a hipertensão? Bom, um professor meu, quando ele fazia medicina, ele era estudante, ele perguntou para o professor dele, fez exatamente essa pergunta. Por que até hoje as indústrias farmacêuticas não encontraram a cura para a hipertensão? Uma coisa tão simples de se resolver e que eles não fazem questão nenhuma de resolver. E vocês viram, são 9,4 milhões de pessoas que morrem no mundo por ano. É um absurdo. Bom, a resposta é o seguinte, é que a hipertensão, se ela bem controlada, ela não vai te matar assim, ó, né, rapidamente. Então, ela é uma doença, digamos que silenciosa, porque muitos desses sintomas, às vezes, são confundidos com outras doenças, tá certo?
Então, não há, na verdade, um interesse real da indústria farmacêutica em resolver esse problema. Porque não é um Covid da vida, porque não é um câncer, porque não é uma doença assim, né, que esteja tão na mídia, né? É uma doença que vai matando aos pouquinhos a pessoa, vai acometendo ela aos poucos, tá certo? Então, por esse motivo, eles não trazem a resposta à tona. Mas acontece que eles ganham na doença. Então, esse que é o problema. Quando você ganha com o problema, você vai ter interesse de resolver? Claro que não. Então, os remédios produzidos pela indústria farmacêutica para a hipertensão é para controle da hipertensão e não cura da hipertensão. Então, se você consegue fazer um controle e alongar a vida dessa pessoa, a indústria acha que isso já é o suficiente, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Existem vários profissionais em todas as áreas aí que você possa encontrar, aqueles que ganham na solução e aqueles que ganham no problema. Neste caso, a indústria farmacêutica está ganhando no problema, o que é ruim, porque não traz a solução à tona para todas as pessoas, tá certo? Vou contar a historinha aqui para vocês, uma piada, que vocês vão poder entender, neste caso, como se relaciona. Então, existe um médico de interior que trabalhava há muitos anos, tinha uma clínica própria, teve um filho, esse filho resolveu fazer medicina, o pai bancou a faculdade de medicina dele, quando ele se formou, voltou para a cidade do interior do pai e foi clinicar na clínica do pai. Um certo dia, o pai não estava se sentindo bem, resolveu ir para casa descansar e deixou o filho sozinho lá no consultório. Bom, chegou então um paciente muito antigo do pai, se queixando da mesma coisa de anos, um problema no ouvido. O filho foi lá, examinou e percebeu que tinha um besouro, pasme, um besouro no ouvido do paciente. Ele foi lá, tirou, não falou nada para o paciente, cobrou a consulta e ele foi embora. Quando o pai chegou, o filho perguntou: mas pai, o fulano teve aqui e era um besouro no ouvido dele, e ele falou que o senhor tratava dele há anos, e ele chegava aqui, o senhor dava um remedinho para ele, ficava bom, mas depois piorava de novo. Aí eu fui lá e tirei o besouro do ouvido dele. Aí o pai: ai meu Deus do céu, por que você fez isso? Foi com ele que eu consegui pagar a sua faculdade. Entendeu? Então, existem pessoas que ganham nos problemas e pessoas que ganham na solução. Então, apresentar a solução seria cortar o ganho dela, né? Então, vocês já entenderam como é que funciona. Então, o remédio, como é que ele vai funcionar? Ele vai trazer a solução para a pessoa? Não, ele vai meio que dar aquela tapeada, né? Ele vai abaixar a pressão, ele vai funcionar lá nos efeitos e não na causa. Não vai curar a causa do problema. Aí é que tá, né? Esse que é o problema. Bom, para a gente ter uma pressão arterial alterada, existem 3 fatores que influenciam nisso. Primeiro, é o volume de sangue circulante no corpo. O segundo é a resistência que os vasos sanguíneos oferecem para esse sangue. E o terceiro é a frequência cardíaca. Todos esses 3 fatores, os 3 juntos podem ter problema, ou um, ou os 2 ou 3. Então, independe. Pode ser que você tenha problema só na quantidade do volume, pode ser que você tenha problema na resistência também dos vasos sanguíneos, e pode ser que você tenha problema na frequência cardíaca. Pela minha experiência, o que acontece? Na maioria dos casos, na maioria esmagadora, as pessoas a partir dos 30 anos começam a apresentar problema na resistência do vaso. Ou seja, não consegue dilatar esse vaso e eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Quais são os fatores que contribuem para essa pressão alta? Primeiramente, o estresse crônico. Pessoas que passam por períodos de estresse muito alto, por quê? No estresse, nós produzimos alguns hormônios que servem para a gente, desde a época que a gente era
né? O homem era homem das cavernas, precisava correr dos animais, né? Fugir para salvar a sua própria vida, onde a adrenalina, o cortisol, a noradrenalina eram importantíssimos para mantermos vivos. Por quê? Porque se você tinha um animal correndo atrás de você, um tigre, por exemplo, e você continuasse naquela mesma marcha, você não ia conseguir se salvar. Então, o cortisol, a noradrenalina e a adrenalina, o que eles fazem? Eles diminuem o calibre do vaso, ou seja, contraem os vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial ali, fazendo com que esse sangue da periferia, ou seja, dos braços, da perna, vão na sua maior concentração para as vísceras, coração, pulmão, principalmente. Por quê? Para o coração bater mais, mandar mais sangue para os pulmões oxigenarem esse sangue e aí poder produzir mais energia, tá certo? Então, isso é milenar, isso é desde que o homem é homem. Só que hoje a gente não tem aquele mesmo estresse de antigamente, não tem aquele estresse de antigamente, nós temos outro, que é o estresse de ter que pagar a conta, é o estresse do trabalho, é o estresse de criar os filhos, é um estresse diferente, mas é um estresse. E da mesma forma, produz os 3 hormônios, da mesma forma, contrai os vasos sanguíneos e da mesma forma, aumenta a pressão arterial. Qual que é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que, com anos a fio fazendo isso, é uma malhação intensa para os vasos sanguíneos. Então, quando eles se contraem o tempo todo, contrai, chega uma hora que eles não conseguem mais relaxar. Eles ficam hipertrofiados. E aí, com esse calibre reduzido dos vasos sanguíneos, a pressão arterial tende a sempre aumentar. Ou seja, se você diminui, é como uma mangueira de jardim. Se a mangueira é muito grossa, a água sai devagarinho. Agora, se a mangueira é bem fina e a mesma quantidade de água, ela sai muito rápido, a pressão é grande. É da mesma forma, é a mesma física que atua nos vasos capilares, nos nossos capilares, nos nossos vasos sanguíneos, atuam também nas mangueiras de jardim. A mesma física, para você entender, tá certo? Bom, quais seriam, então, os artifícios para relaxar esse vaso? Fazer com que isso, né, se relaxe. Tem muitos, muitos mesmo. Um dos principais é o óxido nítrico. Você pode encontrar em vários nutrientes, principalmente na beterraba, no espinafre, tá? Só que nesses é uma quantidade pequena. Mas para quem está começando no processo de hipertensão, aí tá ok. Se você fizer a ingesta da beterraba e do espinafre na sua alimentação, já vai te ajudar bastante, tá certo? Aí nós temos o magnésio também, que ele ajuda no relaxamento dos vasos. Bom, outros problemas que podem causar hipertensão, por exemplo, placas de gorduras dentro das artérias e das veias, elas vão se depositando ali dentro e vão ficando rígidas. Isso atrapalha também os vasos dilatarem. Problemas renais também podem causar hipertensão, por isso que é importantíssimo fazer um exame médico, tá certo? Condição genética, esse é o pior de todos, porque na população negra é uma condição genética onde é bem mais difícil tratar. Tem tratamento? Tem, mas é mais complicado, tá certo? Então, quais seriam as substâncias que faltam para o hipertenso? O magnésio, o potássio, o magnésio seria o citrato de magnésio, seria o mais indicado. O potássio, então existe aquela bomba de sódio e de magnésio, sódio e potássio, perdão. Os dois juntos, essa combinação, são importantíssimas da bomba de sódio e potássio na contração muscular, porque existe músculo nos vasos sanguíneos, tá certo? Vitamina D, ômega 3, porque o ômega 3 ele vai elevar o colesterol bom e abaixar o colesterol ruim. A coenzima, que é 10, ingesta adequada de água e o óxido nítrico. Então, vamos lá. Eu vou explicar um por um para vocês entenderem aqui como é que funciona. Esse óxido nítrico, ele é produzido pelo próprio vaso sanguíneo.
Só que ele precisa de uns precursores, ou seja, de certas substâncias específicas. Então, é assim, quando a gente nasce, está criança, adolescente, o nível de óxido cítrico que nós vamos produzindo vai aumentando. Aumentando, até quando chega lá pelos 30, 35, 40, isso faz isso. Dá uma queda brusca. Por que isso? Acontece, é normal. Porque nós não fornecemos esses nutrientes adequados e o corpo vai utilizando os precursores que tem no próprio corpo, só que chega uma hora que o que nós temos já acaba, né? Chega uma hora que acaba, que não tem mais de onde tirar. Então, esses precursores de óxido nítrico a gente tem que fornecer. É como, por exemplo, você precisa fazer um bolo, mas você precisa dos ingredientes, certo? Então, o bolo, ele é feito de quê? Farinha, ovo, leite, açúcar e tudo mais. A mesma coisa, o óxido nítrico, ele tem os ingredientes para serem feitos. E nós temos que fornecer esses ingredientes para o corpo, senão ele não faz, tá certo? Vocês vão saber daqui a pouquinho quais são. Então, os níveis de óxido nítrico, com o passar dos anos, eles vão diminuindo mesmo. E o que o óxido nítrico faz? Primeiro, ele é produzido, como eu falei para vocês, pela parede dos vasos sanguíneos. Então, se não tem esse óxido nítrico, os vasos sanguíneos não conseguem dilatar. É um problema sério. Outra coisa, olha que interessante. Foi feito um estudo e descobriram que os antiácidos que nós usamos da indústria farmacêutica impedem o corpo de produzir essa substância, que é o óxido nítrico. Ou seja, se você tem refluxo, gastrite, problemas aí no sistema gástrico e usa esses antiácidos estomacais, por exemplo, esses antiácidos vão interromper a produção do óxido nítrico, que vai aumentar a sua pressão. Então, se você tem um problema gástrico e usa antiácido, consequentemente, o efeito colateral vai ser aumento da pressão arterial, porque ele não deixa você produzir o óxido nítrico. Olha que coisa interessante, ou seja, uma coisa afeta a outra, né? Então, esse óxido nítrico que é produzido pelos próprios vasos sanguíneos, eles ajudam a produzir, a proteger os vasos sanguíneos, porque quando ele contrai e dilata, ele está no movimento correto dele. Agora, se ele fica fixo dessa forma, a deteriorização dele é maior. Protege também o coração, protege o sistema imunológico, tá certo? Então, o óxido nítrico foi considerado há alguns anos a molécula do ano. Ele foi pesquisado por uma faculdade lá na Nova Zelândia e eles perceberam que eles revolucionaram o sistema imunológico, o sistema nervoso, o sistema cardíaco da pessoa. Olha que interessante, né? Ele tem essa habilidade de estimular todos esses sistemas. Bom, mas vamos lá. O que o tratamento convencional, com normalmente aquelas Zartanas, Captopril, né? O que elas fazem? Ele, com certeza, tem os efeitos indesejados, ou seja, os efeitos colaterais. Náusea, confusão mental, falta de energia, inchaço nos pés, nas mãos, tosse, uma tosse estranha, muito forte, e impotência sexual. Ou seja, são tantos efeitos colaterais em algumas pessoas mais fortes do que em outras, que o fato dessas pessoas terem esses efeitos colaterais, elas abandonam o tratamento com mais rapidez, certo? Outra coisa, se você abandona um tratamento, o risco de infarto e de AVC é muito alto. Estão entendendo? Olha o problema que é. Então, tanto efeito colateral, junto com esse remédio, que ele causa tanto efeito colateral assim, que a pessoa tende a largar. E aí o risco de infarto e AVC é muito grande. Então, qual seria a solução? A solução é dar para o seu corpo óxido nítrico, sódio, potássio, fibra, magnésio, água, ômega 3,
a água, é muito importante a gente falar sobre a água, porque é o seguinte, aquelas pessoas que têm desde sempre uma baixa ingesta de água, elas costumam desenvolver hipertensão. Por quê? Vamos pensar? Se você toma pouca água, então o nível de água que tem no seu organismo é baixo. Quando você é jovem, o que as suas veias e artérias vão fazer? Vão se contrair para manter o nível ok da sua pressão arterial. Porque está muito baixo, então eu reduzo o calibre para aumentar um pouco essa pressão para mantê-la, né, no nível bom. Só que se você faz isso sempre, ou seja, você vai manter os seus vasos contraídos sempre. E isso gera o quê? Como eu falei no início do vídeo, uma hipertrofia. É como se fosse para academia. Quando a gente vai para academia, a gente não malha os músculos e eles ficam sarados e crescem, aumentam de tamanho, a mesma coisa aqui, ó. Então, se você beber pouca água, você vai estar contraindo os seus vasos sanguíneos, vai estar aumentando a sua pressão arterial e vai chegar um momento que eles não vão conseguir mais dilatar, tá certo? Então, ingesta de 2 litros em média por dia de água é importantíssimo. Nem além, né, nem aquém, ou seja, nem mais nem menos, porque tudo, até mesmo a água em excesso faz mal, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aos tratamentos naturais, ou seja, as comidas mesmo, as coisas que Deus deu pra gente, que a gente pode usar, que pode te ajudar e muito sair dessa daí. Morango e mirtilo. Mirtilo é o chamado blueberry, né? Muito usado também lá na Europa. O blueberry, além dele ser bom para pressão arterial, ele também é muito utilizado contra o câncer, tá certo? Então, morango e mirtilo, eles têm uma substância chamada antocianina, que ajuda a baixar a pressão arterial. É importantíssima para baixar a pressão arterial. O leite, por que o leite? Porque o leite tem cálcio. O que o cálcio faz? Tira o excesso de sal, ou seja, do sódio que você ingere demais na sua alimentação, que está lá no sangue. O leite tira, certo? O cálcio sequestra o sódio que tem em excesso do sangue, abaixando a pressão arterial. Peixes. Os peixes são importantíssimos para a pressão arterial. Por quê? Porque eles têm ômega 3 e potássio. O que o ômega 3 faz? O ômega 3 traz o colesterol bom, tira o colesterol ruim, e o potássio, lembra da bomba de sódio e potássio que eu falei, que ocorre na musculatura, para todo músculo seu que tiver que contrair e relaxar, vai precisar de sódio e potássio, e os vasos sanguíneos não são diferentes. As nozes têm magnésio. Magnésio também é importantíssimo para o relaxamento muscular, relaxamento das veias das artérias, então ele abaixa a pressão arterial também. A aveia é boa para muitas coisas. Primeira coisa, tem fibra, tem vitamina e sais minerais. As fibras da aveia ela tem 2 tipos de fibra, as solúveis e as insolúveis, ou seja, as grandes e as pequenas. As pequenas, elas conseguem passar pelos capilares mais facilmente. O que elas fazem? Quando ingeridas juntamente com a alimentação, elas evitam o pico glicêmico. Ou seja, quando você come uma quantidade de comida, de açúcar, né, o carboidrato que vai virar açúcar também, o que a fibra faz? A fibra meio que gruda nesse açúcar, não deixa você ter aquele pico glicêmico, tirando esse açúcar da corrente sanguínea. Se você tira, lembra o sal? Lembra o açúcar? Lembra o tabaco? Aqueles 3 branquinhos da corrente sanguínea, o que acontece? Você regulariza a pressão arterial. Então, a fibra, neste caso, funciona para isso, regularizar a pressão arterial, além de regularizar o pico glicêmico, além de auxiliar na produção de bactérias boas do intestino. Então, a aveia é maravilhosa para muitas coisas, tá certo? Beterraba e espinafre, todos os dois ajudam na produção de óxido nítrico, que é aquele que é importantíssimo para a dilatação
das veias, que é produzida pela própria veia, tá bom? Então, se você estiver num estágio inicial de hipertensão, como eu falei, um suco deles, chá, né, vai resolver, vai te ajudar. Comer ele cru na salada também vai te ajudar. Melão também ajuda a baixar a pressão arterial. Lavanda, agora daqui para baixo, o que eu for falar para vocês é, na sua maioria, óleo essencial, tá certo? Por quê? Porque normalmente o óleo essencial, ele nos ajuda a ter aquilo que a gente não tem na nossa lavoura, da nossa cidade, no nosso país. Por exemplo, lavanda no Brasil é muito difícil você encontrar, mas é muito fácil você comprar um óleo de lavanda pela internet, tá? E a lavanda, ela vai funcionar como? Calmante. Lembra que o estresse, falei para você que o estresse faz, produz os 3 hormônios que contrai. Então, se você usa o óleo de lavanda, também o lavandim, tá? Que o lavandim é um cruzamento que foi feito para ser mais produtivo e tem o mesmo princípio ativo que a lavanda. Então, tanto a lavanda quanto o lavandim, se você utilizar, ele vai trazer um efeito calmante, vai ser tônico, ou seja, vai te dar força e vai equilibrar o sistema nervoso central, tá certo? Então, é excelente. O estresse, lembrando que ele causa contração dos vasos. Então, se você usa lavanda e lavandim que acalma, vai relaxar esses vasos, beleza? O ilang-ilang, ele vai regular a adrenalina e relaxa o sistema nervoso. É outra planta muito cheirosa também, que é interessante você fazer uso do óleo essencial, porque em nem todos os lugares ela é fácil de ser encontrada. Lembrando que os óleos essenciais, eles são bem mais concentrados, certo? Então, você tem que usar gotas mesmo, é pouca coisa, porque às vezes uma gota do óleo essencial equivale de 28 até 70 xícaras de chá dessa substância. Então, cuidado nas dosagens, porque você pode até se intoxicar se você não souber utilizar. O alho, tanto ele cru, quanto o óleo essencial, quanto ele em cápsula, principalmente na sua refeição. Por quê? Porque o alho tem vitamina C e tem magnésio. Magnésio, como eu falei no começo do vídeo, importantíssimo também no relaxamento muscular, para relaxar esses vasos, tá certo? Alecrim. O alecrim também é excelente porque ele trabalha o esgotamento mental, ele dá foco para a pessoa. Então, quando a gente está estressado, a gente fica esgotado mentalmente. Olha o alecrim para ajudar. O endro, o sabugueiro, capim-limão, néroli. O néroli, ele vai liberar suas emoções reprimidas, certo? O manjericão, ele vai fortalecer, ele vai ajudar a relaxar. Então, você está vendo que tudo, a pessoa que tem hipertensão, o que é tensão? A pessoa está tensa, hiper demais, tensa demais, ou seja, nervosa demais também, pode ser considerado assim, nos livros de antigamente se encontrava dessa forma. Então, se tudo que você encontrar que traga calma, que traga relaxamento, certo? Que traga foco para essa pessoa, vai ajudar na hipertensão. O olíbano, ele vai acalmar aquela mente tagarela, a pessoa que está nervosa demais, estressada demais, quando usa o óleo de olíbano, que é um óleo, é o óleo dos deuses, né? Que foram dos reis, perdão, dos 3 reis magos que foram lá visitar Jesus e levaram ouro, mirra e incenso. Mirra é uma planta também maravilhosa. E o incenso, hoje sabe-se que é o olíbano, que é uma planta. Então, você pode usar ele em forma de incenso, em forma de óleo, em forma de chá, como você preferir. Só que, como aqui no Brasil é muito difícil achar essa planta, ela vem de fora, então é mais fácil você comprar em forma de óleo, tá certo? Camomila romana também, muito importante. Ajuda a aliviar o estresse, né? Regula o sistema nervoso. Camomila romana é interessantíssimo. Bergamota vai ajudar a aliviar o estresse acumulado, muito boa. O extrato da folha de oliveira. Atenção aqui agora. Eu não estou falando do azeite de oliva, eu não estou falando da azeitona,
Eu estou falando do extrato da folha da oliveira. Por que esse extrato da folha da oliveira é tão importante? Tão importante quanto todos esses que eu falei agora. Mas por que ele é importante? Porque ele tem precursores para o óxido nítrico. Ou seja, são as substâncias, os ingredientes necessários para que os nossos vasos sanguíneos produzam óxido nítrico, que é responsável também pelo relaxamento dessa musculatura dos vasos sanguíneos e aí a baixa pressão. Só que ele não faz só isso não, tá? Eu já vou falar para vocês. Foi descoberto que quando as pessoas ingerem esse extrato da folha da oliveira, em 20 minutos aumenta a concentração de óxido nítrico em 200%. Olha como é importante. Isso faz com que relaxe a musculatura dos vasos sanguíneos e a pressão abaixe. Regulariza em 12 por 8. Fizeram vários testes, principalmente na Nova Zelândia, e descobriram isso. Tá certo? Então, gente, ele é antioxidante, ele estabiliza a pressão e ele tem um efeito parecido com o captopril, que é um remédio, né, para esse fim. Porém, não tem os efeitos colaterais que o captopril causa. É sem efeitos colaterais, tá certo? Aliás, tem uns efeitos colaterais muito bons. Ajuda a emagrecer, ajuda a controlar a diabetes também. Ixi, tem muito efeito colateral bom, essa que é a verdade, tá certo? Ele é antioxidante, anti-inflamatório e principalmente ajuda a aumentar o nível de óxido nítrico, né? Então, nessa faculdade da Nova Zelândia, eles descobriram que ele regula a insulina de pacientes de meia idade que já estão ali com sobrepeso. Olha que efeito colateral bom que tem. Pensa que beleza. Então, ele derruba a pressão arterial, porque ele vai relaxar os vasos sanguíneos, intensifica, dá mais energia para você, porque a pessoa com hipertensão que toma esses remédios, dá aquela letargia, não dá? Com o extrato da folha de oliveira, não, muito pelo contrário, dá mais energia, aguça a sua memória, olha que beleza, ó, sharp your brain, ó, pensa que beleza, e promove resistências nas articulações também. Quanto efeito colateral bom, olha que beleza, já pensou? Então, pessoal, se eu tivesse que resumir o vídeo de hoje para você, eu te diria, então, por que tratar hipertensão sem remédio é importante? Porque você não vai ter efeito colateral. Porque os remédios, eles, além de trazerem tantos efeitos colaterais, eles não curam a hipertensão, eles só tratam o efeito. Olha que problema sério. E tem que resolver o problema da ingesta de alimentos. Então, se você começa a ingerir todos esses alimentos, fazer uso desses óleos, desses extratos que eu estou falando para você, se você fornece para o seu corpo óxido nítrico, os precursores do óxido nítrico, o magnésio, o potássio, o ômega 3, as fibras, a água, cara, seu corpo vai regularizar a sua hipertensão, certo? Então, não tem para que você estar preso nesses remédios. A não ser que você queira. É claro, é muito mais fácil você pegar uma bolinha e engolir, do que você descascar uma fruta, do que você, né, fazer tudo isso que eu estou dizendo. Tomar uma quantidade de água suficiente por dia, né, ingerir leite, frutas, certas verduras, que eu acabei de falar todas aqui para você. Usar os seus óleos essenciais. Gente, pensa bem. Onde é melhor você deixar o seu dinheiro? Na farmácia ou no supermercado? Você tem que fazer a sua escolha. E quando você faz essa escolha, você está fazendo uma segunda escolha. Você está focando na doença ou você está focando na cura? Aí é que tá. A solução está com você, está nas suas mãos. Você que tem que fazer a escolha. Agora, por gentileza, não corte o medicamento da noite para o dia, que isso vai te fazer um mal muito grande. Vá reduzindo aos poucos e aumentando esses nutrientes todos que eu falei aqui da lista para você, principalmente água, principalmente o extrato da folha da oliveira. E reduz o sal, reduz o açúcar, reduz o tabaco, tá certo?
e você vai ter uma pressão arterial com certeza regulada. Bom, meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que, por gentileza, contribuam. Como? Dando um clique, né, de um like, gostei do vídeo. Compartilhe com alguém que esteja precisando desse conhecimento, assim como você. Se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo, porque essas plataformas onde nós colocamos esses vídeos, elas só entendem através da relevância do vídeo. Para o vídeo ter relevância, você precisa fazer isso pela gente, para ele poder distribuir esse vídeo para uma maior quantidade de pessoas, tá certo? Bom, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa hoje e te aguardo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.